Oi pessoal, tudo bom? Então hoje o vídeo é um tutorial de maquiagem e inspiração dessa maquiagem da Rita Ora no clipe da música Black Widow. Como vocês podem ver, ela tem uma franja bem grande tampando a maquiagem, mas em algumas cenas dá pra ter uma noção de como é. Eu não fiz ao pé da letra, não fiz exatamente igual, porque eu queria fazer mesmo uma inspiração, e aí tá a minha versão, com um pouco mais de sombra na pálpebra, com um delineado bem escuro, assim como o dela. E eu coloquei uma corzinha na boca, porque a boca dela é bem apagada, e eu preferi colocar uma corzinha porque eu não gosto da boca muito apagada. Então vamos começar. Eu começo simplesmente aplicando um primer. Você pode aplicar um corretivo também, a lista dos produtos vai estar lá no blog, tá? É só conferir. Para esse vídeo ficar um pouquinho mais rápido, eu preferi não mostrar os produtos. Mas você usa o que você tem aí, não tem problema. Eu aplico na pálpebra móvel e fixa e também rente aos cílios inferiores, porque ali também vai sombra e também vai produto. Eu usei uma sombra marrom, é um marrom nem muito escuro, mas também não é muito claro, e ele tem um fundo um pouco mais frio, ele não é tão quente. Mas, gente, como eu falei, usem o que vocês têm na casa de vocês. É só pra não ficar com aquela coisa só o delineador, por isso eu escolhi fazer com a sombra. E eu esfumei bastante essa sombra, porque eu quero um efeito mais esfumado mesmo, não é nada marcado. E começo pelo canto externo e vou trazendo pela linha do côncavo, bem de levinho. E aí, com um pouco mais de produto, concentro no canto externo e vou trazendo pro canto interno. Bem simples. E, gente, o segredo é esfumar sempre, pra sempre, que aí não dá erro. E aí, com um tom de marrom um pouquinho mais escuro, eu concentro ali no canto externo, trago um pouquinho também pro meio da pálpebra, mas a concentração dele vai ser no canto externo mesmo. É só uma opção, tá, gente? Se vocês quiserem fazer um outro tipo de maquiagem junto com esse delineado, não tem o menor problema. Bom, com essa sombra marrom mais claro, com o pincel fofo, eu aplico ela rente aos cílios inferiores. Eu tô com a pele limpa, não fiz a pele ainda, por isso que eu tô indo com toda força com essa sombra nos cílios inferiores. Pra iluminar, eu usei uma sombra opaca, bem clarinha, porque na verdade o foco dessa maquiagem é o delineado, não é brilho, não é nada. E aí, só pra dar um pouco mais de iluminação, um pouco mais de luminosidade, eu apliquei um pouco dessa sombra mais clara na pálpebra móvel, mas venho esfumando com o pincel que a gente usou primeiro, lá com as sombras marrons e tudo mais. Simples, gente, muito simples. E aí começa o meu drama. No outro olho foi muito mais fácil, só que como eu queria ficar dentro do quadro e tudo mais, eu acabei tendo bastante dificuldade com o delineado, e ele nem ficou tão bom assim, mas, né, eu tentei sair bastante de quadro. O delineado é bem puxado, sem medo de ser feliz, e ele junta com a linha dos cílios inferiores, então pode caprichar e fazer bem grosso, não tem problema, porque essa é a sugestão aí. E eu usei também um delineador em gel na linha d'água. E aí, com uma sombra preta, eu dou uma selada nesse delineado e também vou dando uma leve esfumadinha, sabe? Não esfrega muito, senão o produto pode sair do lugar, mas é só pra dar uma esfumada nessas bordas, é que eu não quero que fique uma coisa tão marcada, sabe? Do bege pro preto já direto. Criar um efeito, né, gente? Eu acho que fica mais bonito, dá uma cara de que você realmente se esforçou pra fazer aquilo, né? Fica diferente, é um delineado simples, mas fazendo esses passos eu acho que dá uma cara mais diferente, dá até pra você ir numa festa, sei lá. Dá uma esfumadinha ali, não tem problema, pode esfumar o quanto vocês quiserem. E passar essa sombra preta também na linha dos cílios inferiores. E com aquele pincel que a gente havia aplicado, o marrom, dá uma esfumada no preto também, com um pouquinho de marrom ali nos cílios inferiores. E isso. Bom, pelo que eu vi, ela não usa muito blush, assim, né? É uma pele bem pálida. E eu usei só um pouco de bronzer na lateral do rosto, assim, não usei muito na maçã. E aí eu já tinha aplicado, mas a câmera não tinha gravado, então eu reapliquei.
E o batom, eu escolhi um tom mais de nude, né? Esse é um batom líquido. E aí, depois que ele secou, eu apliquei um tom levemente mais rosado. Nem vai parecer tanto, mas ele é levemente. E, obviamente, aí eu já tava com a máscara, os cílios, tudo aplicado, né? Faz toda a diferença, né? Então, esse é o resultado final, já com a maquiagem pronta, os cílios no lugar. Outro drama também foi esses cílios, eu não tava conseguindo acertar. Mas no final deu tudo certo, ficou um pouquinho de cola ali aparente, mas eu acho que vocês entendem, né? Não é sempre que dá certo. Na verdade não deu errado, né? Mas usei a imagem dela como uma inspiração. Esse vídeo é em colaboração com algumas amigas. Todas nós nos inspiramos numa artista, tanto da música, e aí eu vou deixar o link delas aqui abaixo e também lá no blog, pra vocês conferirem tudo certinho, tá? Não deixem de conferir o vídeo das meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!